Vamos abrir a palavra do Senhor sem mais delonga, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde. Livro de Êxodo é muito fácil, né, gente? O primeiro livro da Bíblia é Gênesis e Êxodo é o segundo. Então, Êxodo capítulo 30, eu não vou dar muito tempo, não. Do 34 ao 37. Então, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 30, 34 ao 37. Hoje eu quero falar sobre o incenso. Daqui a pouco você vai entender o que é que o incenso tem a ver com a minha e com a tua vida. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Diga comigo, estoraque, onixa e gálbano. Essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma das partes dele moerás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Verso 37, leu vocês. Então não poderia fazer para eles mesmos. E essa receita aqui, essa composição era só para o Senhor. Recline a tua cabeça. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na unção no poder do teu Espírito Santo, eu declaro cada mente aqui cativa ao entendimento da tua palavra. Que a proporção, ó Deus, que eu na minha pequenez for, ó Deus, entregando aquilo que o Senhor me colocou, o Senhor potencialize com o teu Espírito Santo na mente e no coração do teu povo, para que compreenda a tua palavra. E desta compreensão, ó Deus, alianças venham ser, ó Deus, confirmadas, pactos, votos, crescimento espiritual, renovação, ó Deus, mais compromisso, mais graça da tua igreja, porque a tua palavra diz que para isso o Senhor constituiu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e apóstolos, visando o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoa nesta noite o que o Senhor tem na nossa vida, assim como o Senhor aperfeiçoou pela manhã, e que possamos caminhar, ó Deus, de fé em fé, de graça em graça, ó Deus, na confiança daquilo que diz a tua palavra em Filipenses 1,6, tendo por isso mesmo certo, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso eu te peço no teu nome santo, amém, graças a Deus, amém, amados? Amados, entre tantas ordenanças que Deus deu a Moisés, nós conhecemos o chamado de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, e ali naquele período em que eles peregrinaram no deserto e veio a lei, as ordenanças, o decálogo com os 10 mandamentos, toda a instrução para o tabernáculo e parte dos tabernáculos, e o incenso era uma das coisas integrantes dessa ordenança. Então o incenso era um perfume de ambiente, que era colocado principalmente no lugar santíssimo, aquele além do véu, chamado Santo dos Santos, para perfumar o ambiente ante a presença do Senhor. Até porque os irmãos sabem que nesse local, o Santo dos Santos, o terceiro compartimento, o tabernáculo tinha átrio, a parte de fora, o lugar santo, onde tinha um candelabro, a mesa de pães, outros utensílios, e tinha o Santo dos Santos, onde ficava o propiciatório, a arca, que a tampa da arca era o propiciatório, onde colocava o sangue do cordeiro em oferta ao Senhor para purificação, simbolizando que Cristo, o Cordeiro de Deus, viria purificar. E sangue tem um cheiro característico, nós conhecemos, e passado era sangue de animal, passado o tempo aquilo também vinha um odor, e esse perfume que Deus mandara fazer, ele conseguia contornar tudo isso e deixar aquele local perfumado, sem o impacto daquele resíduo, daquele sangue que era oferecido ali no propiciatório. E dessas especiarias que Deus mandou fazer, o texto cita nominalmente, segundo a arte dos perfumistas, o estoraque, que eu tive o cuidado de
quando o Senhor foi me dando a mensagem, pesquisar para trazer para os irmãos, a palavra estoraque, ela significa pingo ou gota. E é uma resina, preste bem atenção, que os irmãos vão entender a maravilha da palavra de Deus. É uma resina com aroma forte e duradouro, que remete notas florais e um leve toque adocicado. Originária das árvores do tipo Liquidaban, encontrada em diversas regiões ali daquela parte onde Deus dera a ordem. E as suas folhas gotejavam essa resina, que extravasava um odor maravilhoso, muito forte, mas agradável. O segundo ingrediente dessa mistura de perfume era o onycha, que era uma resina retirada de um molusco muito comum, inclusive no Mar Vermelho tinha muito, chamado Strombus truncatus ou Lambis truncata. Tem vários nomes, ou concha truncada. Você vai encontrar todos esses nomes se você fizer uma pesquisa até no Google. Que após retirado, ele tinha que ser queimado, e após essa queima produzia um odor muitíssimo agradabilíssimo. E olha que isso aqui não veio do homem, veio de Deus. O homem não conhecia o poder de perfume desse ingrediente. O próprio Deus revelou a Moisés, quando aqui no capítulo 30 de Êxodo, a partir do 34, o Senhor mesmo que deu o tabernáculo, a planta do tabernáculo, toda a arquitetura, a composição do azeite, dos elementos, e quando ele chega no incenso, ele diz: você vai buscar sim, em tal lugar, esse ingrediente que ele vai trazer esse perfume, misture na mesma proporção. Então tinha que ser 25% de estoraque, 25% de onycha e 25% de gálbano, que é uma resina oleosa, é a terceira aqui, com aroma picante e forte, que lembra um perfume amadeirado e cítrico, obtida dessa planta do tipo ferula, encontrada em diversas regiões do Oriente Médio e da Ásia, e que só exala o perfume depois que ela é amassada. Você pega ela, não tem perfume nenhum, mas se você pegar o gálbano e amassar bastante, machucar ele, tem até uma planta aqui muito conhecida nossa, que ela é assim, o sândalo. Tem até um ditado: sejais como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Você só sente o cheiro do sândalo quando ali aquela pessoa que vai arrancar o sândalo, ele joga o machado, e quando corta a árvore solta um perfume. O gálbano não era assim. Quando machucava ela exalava um perfume. Deus disse: olha, 25% de onycha, 25% de estoraque, 25% de gálbano, e mais 25% do incenso puro. Esses 4 elementos formavam um incenso que era para ser colocado no Santo dos Santos antes que a presença do Senhor se manifestasse. Que nosso Deus é Deus de pureza, Deus de santidade, Deus de coisas limpas, Deus de bons odores. Odores bons, em ambientes bons, isso fala de limpeza, de pureza. Diferente do oposto, né, mano? Você chega num lugar mal cheiroso, você diz: aqui tem alguma coisa errada, não é de Deus, né? Mas as coisas de Deus aqui, nós estamos num recinto desse, limpo, né? Não tem nenhum odor aqui assim que venha trazer constrangimento para nós adorarmos a Deus. E é assim que Deus faz. E esse perfume, que era conforme diz o texto, não podia ser usado para eles, o versículo que eu mandei vocês lerem, o 37, fareis com prova a composição em partes iguais, e será só para uso do Senhor nesse recinto. Ninguém podia pegar essa composição, apesar de ser perfumes extraordinários, que o próprio Deus que fez a biodiversidade, que fez a fauna, Ele que fez conhecer e mandou pegar cada um dos ingredientes, e Ele deu a dosagem e dava um perfume maravilhoso, esse incenso cheiroso. Só que agora eu vou sair dessa parte aí, que você podia ler em casa também, está muito claro, não tem muita coisa a acrescentar. Eu quero trazer para a nossa vida. Esse incenso era um elemento para aromatizar o tabernáculo ou o templo na velha aliança. Nós não estamos mais na velha aliança. Catuca o irmão que está ao seu lado, diga: você está na nova aliança. Na nova aliança, amado,
A palavra diz que hoje nós somos o templo. Preste bem atenção. O templo hoje sou eu, o templo é você. Todos esses compartimentos que havia no templo físico, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, está hoje em nós. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreve na primeira missiva à igreja de Coríntios, tanto no capítulo 3, verso 16, e no capítulo 6, verso 19, da primeira carta aos Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Em outro versículo ele diz: não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Então, se nós somos o templo, hoje nosso corpo, a parte externa, é o átrio, a nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo. E esses três ingredientes, preste bem atenção, que aqui falamos, junto com a quarta parte, que era 25% de incenso puro para formar esse perfume, hoje ele é espiritual. Você entrou aqui, adorou, mas você não sabia, nem que eu ia pregar isso, nem eu sabia também, que estaria aqui pregando hoje essa palavra. Mas nós acabamos de ministrar incenso e perfume em adoração diante do Senhor. Quem pode dizer aleluia? O nosso louvor, a nossa adoração, ela é incenso no templo da nova aliança, que tem que chegar agradável ao Senhor. Mas aí que entra, amado, uma seguinte questão que eu quero chamar a atenção, é que ela não pode ser de qualquer jeito. Como lá na velha aliança, o perfume físico não podia ser de qualquer jeito, o perfume espiritual não pode ser de qualquer jeito. Por isso nosso pastor no instante falou aí: olha, você vai dar um abraço ao irmão, mas dê um abraço como se fosse Cristo, é o seu melhor. A nossa adoração, os ministros de louvor aqui, Dani, Alessandra, estavam falando: dê o seu melhor. A Alessandra aqui falou no início, precisamos aprender a nos humilhar. O Espírito é o mesmo, amado, que está nos ministros de louvor, que está nos pastores, que está no músico, que está na minha, na tua vida, que está em nós. Está falando a igreja sobre o item qualidade de culto, porque culto tem muito por aí, mas Deus, que é excelente, Ele está buscando a qualidade. O Senhor disse: para quem olharei? Para aquele íntegro de coração que treme da minha presença. Tem muitos cultos por aí, mas olha o que Deus está falando aqui, a igreja da paz. Que maravilha, mano. O que é o estoraque em nós? Você já sabe o que é estoraque, o que é, de que planta é, como tirava lá. Agora vamos ver aqui no espiritual. Remete-nos a palavra de Deus. Falamos acima que era uma árvore cuja resina gotejava continuamente. A palavra de Deus é tão linda que há um versículo em Deuteronômio 32:2, eu gosto muito, o pastor Marco conhece, em que mostra que a palavra de Deus, ela tem uma forma de ação gotejada. O Deuteronômio 32:2 diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como um chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Significa dizer que nós temos que estar cheio da palavra para ser um bom adorador. Não existe adorador sem palavra, amado. Quando o ministro de Deus, usado por Deus, diz assim à igreja, como ele falou de manhã, você já pode ter lido o Novo Testamento 300 vezes, mas temos que ler de novo, é porque isso faz parte do adorador. É maravilhoso quando nós oramos a palavra, quando nós cantamos a palavra, quando nós vivemos a palavra. Colossenses 3,16 diz: habite em vós abundantemente a palavra de Deus em hinos, salmos e cânticos espirituais, salmodiando no Senhor. Quando Paulo diz assim: quando vos reunirdes, uns têm hinos, outros têm cânticos espirituais, outros têm salmos, é porque todos estão cheios da palavra. Se nós não tivermos a palavra, nós vamos chegar aqui e seremos adoradores vazios. O nosso perfume ao Senhor será o perfume faltando um dos ingredientes. Não tem estoraque, não tem palavra. Já pensou, Alessandra? Sem palavra? É importante, amados, estarmos cheios da palavra de Deus, porque é a palavra que nos molda, é a palavra que nos prepara
ela também que nos purifica, ela é fogo, ela é martelo, ela é que limpa o recipiente do nosso ser, para estarmos assim com essa fragrância em nossa vida. Mas essa palavra é tão importante que eu vou entrar a oração, que é um dos símbolos aqui, mas eu vou falar aqui, porque eu anotei aqui, eu vou falar. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que te pedimos alguma coisa se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sem palavra nós não sabemos orar. É orando a palavra que nós oramos segundo a vontade de Deus e temos certeza que somos ouvidos, porque sem palavra nós vamos orar, amados, mas não vamos orar corretamente. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo é que intercede, mas quando nós estamos cheios da palavra, e há um adágio popular que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se você cheio da palavra, quando você vai orar, você ora a palavra, e orando a palavra está dizendo que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que coisa linda. O que é onícia? Então, estourar que é a palavra de Deus em nós, que somos hoje o perfume, somos hoje o incenso espiritual do templo da nova aliança. A onícia, olha que lindo a palavra de Deus. O que é onícia em nós? Amados, nós falamos que a onícia é uma concha, um molusco, tirado de uma concha, tirado do mar. Toda vez que a Bíblia fala em mar, está falando de gente, de povo. E mar aqui tipifica o mundo gente. Não é o mundo planeta não, que o planeta é criação de Deus, é bênção. Mas o mundo, nós saímos do mar, o mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando tirava o onícia, aquele molusco, era tirado do mar, tinha que ser queimado para que, ao queimar, ele extraía um perfume que era usado como segundo componente, o ingrediente do incenso. Significa dizer que cada vez que nós que saímos do mundo, preste atenção, reconhecemos na nossa vida coisas que precisam ser queimadas, literalmente, pela palavra de Deus. Renúncia, pecado, dissensões, ira, contenda, tudo que não agrada a Deus, porfia, aquelas obras da carne que Paulo fala lá escrito em Gálatas. Quando nós reconhecemos, confessando, nós estamos queimando, e isso é agradável a Deus como perfume, é o segundo ingrediente. O crente não pode chegar diante de Deus como aquele fariseu. Jesus fala, muito interessante, que 2 homens subiram o monte para orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu não usou onícia, porque ele chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não sou como demais homens roubadores, nem como esse publicano. E aí ele começou a lançar diante de Deus suas virtudes. Eu dizimo, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. A palavra de Deus diz que ele desceu sem justificação. E o publicano, sabendo que era um homem publicano, detestado na sociedade, para vocês irmãos terem uma ideia ou lembrar, Zaqueu era publicano, era um tipo de povo de pessoas que ninguém gostava, porque era cobradores de impostos de Roma, e era detestado pela comunidade. E aquele publicano, reconhecendo seu pecado, ele sequer levantava a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Reconhecimento. Isso gera o segundo ingrediente. Então nós estamos falando que somos templos espirituais, que os elementos do incenso que era físico hoje são espirituais, e falamos do estourar, que é a palavra de Deus, e que a onícia é exatamente a oração de confissão, o reconhecimento, que Davi fez muito bem no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se é em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Salmo lindo. O próprio Davi diz em outra passagem: quem pode conhecer os próprios erros, Senhor? Ele falando: Senhor, expulga, tira de mim os que me são ocultos.
O cristão que não confessa, o cristão que não reconhece que ele é dependente, pequeno e que ele precisa da misericórdia de Deus, ele não tem esse ingrediente no seu louvor, na sua adoração, na sua oração. Se chegarmos diante de Deus achando que nós estamos prontos, amados, é um grande engano. O apóstolo João, que colocava a cabeça no peito de Jesus para escutar as batidas do coração, o único apóstolo que não fugiu quando Jesus foi colocado na cruz, ele ficou ao lado de Maria, que ouviu do Senhor Jesus dizer: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí seu filho. Os outros fugiram, ele ficou lá. Ou seja, ele estava pronto até para morrer. Se esse também andava com ele, bota uma quarta cruz aí, sobe ele ia morrer, porque ele já estava ali. Muito fiel. Um exemplo. Depois de Cristo subiu ressurreto ao céu, ele continuou fazendo a obra, a ponto de ser perseguido. Segundo historiadores, foi queimado num caldeirão quente de óleo, e quando estava uma espécie de ser deplorável, com boa parte da sua derme queimada, disseram assim: pega esse traste aí, coloca lá na ilha de Pátimo, que um réptil lá devora logo ele, que não presta mais para nada. E quando ele estava lá na ilha de Pátimo, uma ilha escabrosa, por amor a Cristo, nós não sofremos nem, amado, 1/1000 do que sofreu João, apóstolo amado. Ele é arrebatado em espírito, diz: fui arrebatado no dia do Senhor. E quando ele chega lá em cima, a gente podia dizer: pois João tem tudo para estar com a vida no altar, né? Ele chegou numa posição que ele teve que dar meia volta no corpo para ficar de frente com o Senhor. Sabe o que isso fala? Ele ouviu atrás dele uma voz, e ele disse: e virei-me para ver quem falava comigo. Voltar significa arrepender-se. João, que estava assim, teve que voltar: e virei-me para ver quem falava comigo. Isso fala de posicionamento. Ele não chegou no céu na posição errada, teve que dar meia volta para receber toda a revelação do Apocalipse. É interessante, Isaías já era profeta, e quando ele chega lá no capítulo 6, ele tem uma experiência com Deus, porque Deus queria algo maior dele. E ele narra no capítulo 6 que ele tem uma visão, e ele vê o Senhor sentado no alto sublime trono, os serafins sobre ele. E ele narra no verso 6 que quando ele confessa: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem impuro, reconhecimento, onisha, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos estão vendo o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: e um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirou do altar com tenaz e queimou os meus lábios, e de sua iniquidade foi queimada. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel. Você tem confessado os seus pecados no momento de orar, na tua casa, na igreja, em todo lugar que nós temos que orar, temos que sempre estar dizendo: Senhor, mesmo que a tua mente não esteja dizendo nada, mas faça como Davi: Senhor, eu sei que eu sou falho, e se eu errei, mas não tenho consciência, me purifica. Até na oração do Pai Nosso, o Senhor colocou lá um trecho para nós confessarmos e pedirmos perdão para as nossas faltas. Então nós estamos falando de incenso, estamos falando que estourar, que é a palavra de Deus, onisha, é confissão de pecado, é arrependimento, é reconhecimento que nós saímos do mundo, do mar, e ainda tem resquício do mundo em nós que precisa ser queimado, e nós só podemos exalar o perfume de Cristo quando reconhecemos que coisas ainda tem na nossa vida e precisamos ser purificados. Dia a dia, amado, nós precisamos ser purificados. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, escreve: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando ele fala brilhando, brilhando, ou seja, trevas e trevas vão saindo. Cada dia nós vamos nos aperfeiçoando. O terceiro ingrediente deste perfume, que era no recinto físico na velha aliança, hoje é no recinto espiritual, na minha e na tua vida, que somos templo: gálbano. O que é o gálbano em nós? Falamos acima que era uma resina oleosa extraída de uma planta através
de muito amassar ou machucar. Aqui, amado, fala o seguinte, que o crente, ele só tem esse terceiro ingrediente quando ele passa pela aflição, pela luta. Não existe crente que não sofre a luta. A Bíblia diz, aquele que quer viver piamente sofrerá perseguições. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, amados, eles não tinham riqueza, não tinham conforto. Eram homens que eram presos, surrados, perseguidos, jurados de morte. Todos eles foram perseguidos. Quando nós abrimos a Bíblia, o pastor leu, não sei se foi de manhã ou foi de outra ministração que eu vi, acho que foi de manhã, Hebreus, que o pastor falou um tempo. Quando abrimos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver lá desde Abraão até nós. E o texto revela o sofrimento faz parte da vida cristã. Tem cristãos hoje que não querem passar por sofrimento. Tem até pregadores que tem slogan ou jargão que diz assim, pare de sofrer. Amados, não existe, enquanto estivermos aqui na terra, a tribulação faz parte do trabalhar de Deus em nossa vida. E é nessa tribulação, quando somos machucados, é que sai de nós uma fragrância espiritual, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e damos graça mesmo na adversidade, e reconhecemos que Deus é Senhor sobre tudo, e se Ele permite que passamos por luta, por tribulação, é para o nosso crescimento, e esse reconhecimento, essa gratidão, essa aceitação, não é da tentação, porque tentação vem de Satanás, isso é muito importante, diz que Deus de ninguém é tentado, nem a ninguém tenta, quem tenta é o diabo. Agora, tribulação, provação, Deus permite na minha e na tua vida, para extrair de nós o perfume. Tem até um hino da harpa cristã, do tempo aí do pastor Marco, o irmão Estevão deve conhecer, diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e isso é maravilhoso. Tem um caso, até uma história real, né, daquele hino Sou Feliz, em que um advogado e pastor, missionário, ele não pôde ir com a família na viagem, porque ele tinha um compromisso de trabalho numa cidade americana, e a mulher pegou o navio com as 3 filhas para ir para o Reino Unido, onde teria um congresso, e ele disse, eu vou mais tarde, que eu vou resolver primeiro o problema do trabalho secular. E no meio do mar, do Pacífico, o navio naufraga, e só a mulher consegue se salvar. E naquele tempo não tinha celular, ela escreve uma carta para ele, manda pelo correio, salva, porém só. Já pensou? As 3 filhas morreram afogadas, e ele recebe essa notícia, e quando ele depois termina seu compromisso, que ele pega outro navio, e quando ele chegou no local onde aquele tinha sido naufragado, você está passando bem o lugar que o navio naufragou com suas filhas, ele indo para encontrar a mulher, ele desce para o porão, e ele exala um perfume que até hoje edifica muita gente. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, bem certo eu estou, tu me fazes saber, que feliz com Jesus, aleluia, sempre sou. Sou feliz, sou feliz. O hino Sou Feliz foi escrito assim. Deus machucou aquele servo que nós vamos encontrar na glória. Isso eu estou falando aqui porque quando Deus machuca a mim, a você, aceite a provação, porque faz parte, é um elemento. Por isso que nós muitas vezes contamos testemunho, olha, passei por luta, mas eu venci, e dá glória a Deus. E aí junto o estoraque, o onisha, o galbano, junta a palavra de Deus na tua vida que te fortalece, o onisha, que é o reconhecimento que é pecador, débil, as tribulações que nós passamos dando glória a Deus, e mais uma porção do incenso puro, que aí é o ato de dizer, eu vou adorar, não porque as coisas estão boas, mas porque eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho aliança com Ele. Aí seu louvor rasga esse teto, rasga o céu, as potestades dos ares, vê que
poder é esse que está subindo? É a oração do crente que lê a Bíblia, que ora, que confessa, que reconhece, que passa pela luta, dando glória a Deus, e depois diz: Senhor, como Jó, nada disso é limitante para o meu amor a Ti, eu quero continuar Te amando, independente das circunstâncias, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó é um exemplo desse perfume, que Jó perdeu no mesmo dia todos os filhos. A mulher estava do lado dele, dissoluta, até disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Um homem de rico no Oriente passou a ser pobre, rasga as vestes num sentido de humilhação, onisha, prostra e diz assim: nu eu vim a essa terra, nu tornarei a ela, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é incenso de templo espiritual. Como é que está o incenso na minha e na tua vida? Ou será que quando a luta vem, a gente está dizendo: vou dizer o pastor Marco, a pastora Sandra, pastor Daniel, pastor, eu não vou mais lá não, está dando certo não. Tem cristão desistindo de tudo, choveu um pouquinho, já é um motivo de dizer: eu vou ficar em casa, está fazendo muito sol, hoje está muito quente. Às vezes nós temos desculpa para tudo, mas amados, quem conhece, e eu sei que cada um de nós conhecemos o amor de Deus, e conhece o que é sacrificar em adoração, ele não se deixa levar por essas coisas. Podíamos falar aqui de muitos exemplos, como Daniel, falamos de Jó. Daniel, tirado do seio da sua família, da sua pátria, levado para a Babilônia. Lá ele renunciou os manjares do rei, foi caluniado, foi para a cova dos leões. Daniel foi um exemplo desse perfume. Sadraque, Mesaque e Abednego, machucados, condenados, lançados à morte. Paulo dispensa comentário. Ana não parou de adorar, mesmo que não tinha filho, estéril, que era uma condição na sua sociedade da época, como se fosse uma maldição. Mulher que não tem filho é amaldiçoada. E não obstante ela já conhecer isso, saber disso, sua rival Penina, a outra esposa do seu marido Eucana, tinha muitos filhos e a irritava. Mas quando chegava na época de adorar, Ana ia a Siló, e foi numa dessa ida a Siló, com amargura de alma, machucada por dentro, mas orando. Então ela tinha onixe, ela tinha estoraque, ela tinha gálbano, que o sumo sacerdote primeiro a julgou: já estás embriagada a esta hora do dia, mulher? Ela disse: não é embriaguez não, meu Senhor, é a minha amargura de alma. E ela ali abre o coração, e ele, com a unção que é dada aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aqui aos pastores, por isso honre os seus pastores, respeite os seus pastores, que lhe levam a palavra de Deus. Disse a ela: faça ao Senhor conforme o teu coração. E ela tem um filho depois daquela palavra, e foi um filho excelente, um filho. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz em Israel. Esther, que mesmo morando no palácio, mas já estava jurada de morte, porque ela sabia que ela também era israelita, e ela, ouvindo ali a palavra de Mardoqueu, disse assim: olha, se tu de tudo te calares, Deus vai mandar socorro de outra parte, mas quem sabe Deus não preparou você para estar aí, para fazer o que tem que fazer. E ela foi, guardou a palavra, foi orar, jejuou, pediu que os outros jejuassem, ela foi jejuar também, 3 dias, e ela entra na presença do rei sem ser chamada, estava ali abnegada para morrer, e Deus dá um grande livramento a Israel. Amado, que coisa linda. Em Atos 7, 48, 49, diz assim: mas o Altíssimo, essa palavra faz referência à profecia do profeta Isaías, no capítulo 66, verso 1 e 2, Isaías profetiza que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Lucas, escrevendo o livro de Atos, capítulo 7, 48 e 49, mas o Altíssimo não habita mais em templo feito por mão de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra esse cabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor, e qual lugar será o meu descanso?
Quando Paulo descreve que nós somos o templo e nós temos que entender que tudo que era literal, hoje é espiritual, nós tomamos uma postura. A reunião vai acabar dentro de poucos minutos, mas o culto não termina. Você vai para casa, é culto. Amanhã você está em culto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É culto. Ah, pastor, mas como é que eu estou fazendo culto? Culto não é só cantar, não, amado. Eu sei que você canta em casa, canta até no chuveiro. Mas o culto é quando chegar as ofertas de Satanás e você disser assim: olha, eu não vou me associar, eu não vou fazer, porque eu temo a Deus vivo. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou defraudar, eu não vou fazer o ilícito. Isso é culto. Você está adorando. Aí você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, adorando, renunciando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, tem seu devocional. Quando você chega aqui domingo, você já chega tocha. Aí você vai cantar, mas o resultado do seu canto já é de tudo que você viveu na semana. Não podemos passar, amado, a semana toda adverso, esquecendo as coisas de Deus, achando que chegar aqui o domingo, pastor Marco, pastor Sandro vai resolver tudo. E a Alessandra lá louvou com o Dani, e com o Jairo lá. Vocês resolvam tudo aí, que eu cheguei aqui vazio e quero sair tocha. Não é assim que funciona, não, mas temos que aprender a buscar. Tem um conto, que eu não sei que é verídico, mas eu estou lembrando aqui, eu estou entendendo que Deus quer que eu conte. Um pastor foi visitar uma família. Pastor, o senhor aqui, que bênção, nós estamos honrados com o pastor. E aí prepararam um jantar, e tem aquelas pessoas que quando tem uma visita importante, né, tira aquele faqueiro, né, pastor, que nunca usa, né, aqueles talheres bonitos, e foi aquilo tudo, e o pastor se alimentou, tudo, conversou, tal. Chegou a hora, o pastor abençoou, foi embora. Quando a dona da casa foi recolher os talheres, lavar, disse: está faltando uma colher aqui. Essa colher é especial, não sei se era de prata, não me lembro bem a história, estava faltando uma colher. E aí procurou saber de quem estava, tudo, não é possível. Só tem uma pessoa aqui que pode ter levado essa colher, foi o pastor. Já pensou, irmã André? E aí ficaram assim: mas a gente vai falar com o pastor? Não, fala assim com o pastor. Chegava na igreja tudo assim, com o coração, para falar com o pastor. Até que o marido teve ideia: vamos fazer outro evento, convida ele de novo, aí a gente dá uma testada para ver. Aí, outro convite, o pastor foi: pastor, o senhor aqui, que bom, tal. Ô pastor, aquele dia que o senhor esteve aqui, nós usamos uns talheres especiais, tal, e depois a gente viu que faltou um, procuramos saber de todos da família que estava, ninguém levou. O senhor sabe falar alguma coisa dessa colher? O pastor disse: sei, eu peguei a colher e botei dentro da Bíblia. Entendeu, irmã? O pastor pegou a colher, sem usar, botou dentro da Bíblia e fechou. Como o cristão não lia a Bíblia, ninguém achou a colher, pensou até que o pastor tinha levado. A colher estava dentro da Bíblia. Aí o pastor descobriu o problema dessa família, o que é. Porque se abrisse a Bíblia para ler, né, no dia seguinte: oh, a colher aqui, o pastor sentiu de Deus, de pegar a colher e botar dentro da Bíblia, que estava na cabeceira, deixou ali na estante dele, irmão Estevão. Ninguém achou a colher, por quê? A família não lia a Bíblia. Vamos ficar de pé, amados. Eu convido o Ministério do Louvor